Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da Pneumoteca no YouTube, trazendo aqui sempre a discussão de um tema ou um artigo em pneumologia, né, das doenças mais prevalentes da pneumologia. Convido a você a nos seguir no nosso Instagram, onde sempre colocamos as nossas novidades, a se inscrever no nosso canal, dê um like, dê um joinha no nosso vídeo e conhecer o nosso site pneumoteca.com.br com alguns cursos em pneumologia. O tema de hoje vai ser, vamos discutir os fatores de risco sobre tromboembolismo pulmonar. Lembrando que no final do nosso vídeo temos a tradicionalíssima dica de cinema. Então vamos lá para o nosso artigo de hoje. Antes de iniciar o nosso tema, eu queria convidar você a conhecer o nosso curso de Radiologia Básica do Tórax, que está disponível no site da Pneumoteca. Nesse curso, nós vamos abordar o estudo da radiografia do tórax, bem como da tomografia torácica. Você vai aprender a identificar as diversas técnicas radiográficas, incluindo a variação das várias incidências, vai aprender a identificar as estruturas do tórax e aprender os padrões de doença pulmonar, as alterações que ocorrem nas diversas doenças pulmonares. Serão 7 aulas sobre radiografia, 7 aulas sobre tomografia e 3 aulas de casos clínicos reais, onde você vai sedimentar o estudo que você fez durante todo o curso. Você vai ver mais de 350 imagens durante todo o curso e a primeira aula está disponível aqui no nosso canal da Pneumoteca. Você assiste gratuitamente essa primeira aula. E o curso completo está disponível no site pneumoteca.com.br. São informações muito importantes. Você que trabalha em UPA, você que trabalha em unidades de emergência, em unidades de terapia intensiva, são informações que vão agilizar bastante o seu atendimento e o melhor tratamento para o seu paciente. Então, o site pneumoteca.com.br. E vamos ao nosso artigo de hoje, uma revisão dos fatores de risco para tromboembolismo venoso, e está incluído aí o tromboembolismo pulmonar, da epidemiologia até a fisiopatologia. Esses são os autores que nós agradecemos a realização do estudo, sempre com informações úteis para o nosso dia a dia, e esse é o serviço que eles trabalham, no serviço de Roma, na Itália. E esse artigo foi publicado no Jornal Internacional de Ciências Moleculares em 2023. Iniciando, os autores falam sobre a definição de tromboembolismo venoso. É uma condição clínica que ocorre quando o trombo, um coágulo, se desprende do local que se originou e migra pela corrente sanguínea, passando a ser chamado de êmbolo, até ele vai chegar em algum local do organismo e vai promover uma obstrução parcial ou totalmente do vaso daquela região. Então, a perfusão daquela região vai estar comprometida porque o êmbolo não permite a passagem do sangue. Isso ocorre no pulmão. Quando ocorre no pulmão, chamamos de tromboembolismo pulmonar. O tromboembolismo venoso inclui a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar, como já dissemos. O conhecimento sobre os fatores de risco, que é o que vamos estudar nesse artigo, pode evitar fenômenos tromboembólicos e suas complicações, entre elas o óbito. Nas últimas décadas, os autores relatam que houveram melhorias no diagnóstico e tratamento que resultaram em uma diminuição linear nas mortes relacionadas ao tromboembolismo venoso. Bom, e o tromboembolismo pulmonar é a migração de um coágulo ou trombo para a circulação pulmonar. Quais são os sintomas mais frequentes relacionados ao tromboembolismo pulmonar que você pode identificar? A dispneia de início súbito ou taquipneia, né? A dispneia é o esforço ventilatório, que começa sem uma causa aparente e rapidamente, e a taquipneia aqui sem o paciente ter uma causa que seja já conhecida. Outro sintoma importante é a dor torácica. Veja que o pulmão, não existe muitas doenças que causam dor pulmonar, mas o tromboembolismo pulmonar é um deles e você pode suspeitar. Principalmente naqueles pacientes que têm fatores de risco, qual você vai conhecer nesse artigo que estamos discutindo. Outros sintomas associados: a tosse, a hemoptise, a presença de estertores na ausculta pulmonar e até a febre. Quando existe febre, existe suspeita de necrose já daquela área do pulmão. Quer dizer, o trombo obstruiu o vaso por maneira completa e não houve irrigação naquela região,
existe suspeita de necrose. E a presença de síncope, cianose e hipoxemia, né, já é considerado um tromboembolismo pulmonar grave. Quais são os mecanismos gerais do tromboembolismo venoso ou do tromboembolismo pulmonar? A fisiopatologia, né? Então, ele se baseia na tríade de Virchow. Veja só, essa fisiopatologia é a base de 3 pontos e ela foi descrita em 1856. Olha só como já faz tempo e como ainda hoje a gente utiliza essas informações. Ela diz que 3 situações uma dessas 3 situações, pelo menos, estão presentes no tromboembolismo pulmonar. A estase sanguínea, que reduz o fluxo de sangue. Essa redução de fluxo de sangue tende a promover a coagulabilidade maior. Uma hipercoagulabilidade, que é o aumento da atividade de coagulação. Alguma situação promove o aumento dessa coagulação. Ou a lesão do endotélio. Essa lesão do endotélio tende a formar trombo devido ao dano da parede vascular, e aí ele vai corrigir esse dano de parede vascular e acaba promovendo a presença de um trombo. Geralmente existe presença de um ou mais fatores de risco, às vezes temos 2 ou até os 3 envolvidos, porém, alguns eventos, em algumas pessoas, não existem fatores de risco identificáveis, quer dizer, o paciente tem, mas ele não tem nenhum dos fatores de risco. A classificação dos fatores de risco, a última foi de 2019, segundo esse artigo aí, ela orienta a identificação de pacientes com alto risco, e isso é importante para a implementação de estratégias de profilaxia, quer dizer, antes de o cara ter o tromboembolismo, a gente poder fazer a atuação. Ele considera os fatores fracos, olha, repouso no leito mais de 3 dias, viagem prolongada, diabetes mellitus, obesidade, idade avançada e gravidez ou puerpério. Os fatores moderados, cirurgia artroscópica do joelho, doenças autoimunes, terapia hormonal, câncer, quimioterapia, insuficiência cardíaca e trombofilia, apesar de câncer ser o mais frequente causador de tromboembolismo venoso. E os fatores fortes, fratura de membro inferior, trauma maior, tromboembolismo venoso prévio, esse é o pior, e essas outras 2 situações são mais graves, a síndrome antrofosfolípide e a trombofilia homozigota. Esses são mais raros um pouco de acontecer. Então, os objetivos dos autores foram fornecer uma visão geral e atualizada sobre a epidemiologia de fatores de riscos antigos e novos para tromboembolismo venoso, considerando os avanços na área de trombose que ocorreram na última década, e descrever os mecanismos fisiopatológicos pelos quais cada fator contribui para o risco de tromboembolismo venoso. Então, cada fator tem suas peculiaridades. Além disso, ele fala que o conhecimento dos riscos facilita a identificação de pacientes candidatos a tromboembolismo venoso pulmonar, com possibilidade de ação a curto e longo prazo e maior possibilidade de evitar essa situação, evitar o evento. Então, vamos aos fatores de riscos específicos e a gente estudar cada um deles. O primeiro é o sexo masculino. Ele relata que vários estudos e meta-análises mostram que existe uma maior prevalência e recorrência em homens, apesar de não haver uma justificativa para isso daí. Alguns resultados, de todo jeito, são controversos, e essa relação, existe uma tendência de igualdade para o sexo feminino quando maior idade, quer dizer, em pacientes mais idosos, aí tende a ser igual. O diabetes, por si, ele realmente está comprovado que ele é um maior risco associado a tromboembolismo venoso, porém não está claro se existe uma associação com a hiperglicemia. Quer dizer, se a hiperglicemia é a causa do tromboembolismo. Isso não está claro. Né? De todo jeito, são pacientes que apresentam outras comorbidades, são pacientes cardiopatas, pacientes com hipertensão arterial, com pacientes obesos, que aí estão associados ao diabetes. Porém, esse artigo aqui, publicado em 2011, mostra que a hiperglicemia aumenta a geração de trombina, que aí facilita a hipercoagulabilidade. Então, seria essa
uma das explicações. Então, diabetes é um dos fatores para tromboembolismo venoso. O tabagismo, de tanto problema que o tabagismo traz, esse é mais um. É um fator de risco bem estabelecido para a doença aterosclerótica e é mais relacionado em tromboembolismo venoso com a dose dependente, quer dizer, aqueles tabagistas mais intensos, com maior número de maços por ano, eles tendem a ter maior risco de tromboembolismo venoso. Existe no tabagismo a redução da disponibilidade de óxido nítrico e uma promoção de microambiente inflamatório que facilita a hipercoagulabilidade. Né? Esse ambiente inflamatório aumenta a atividade plaquetária, por exemplo, que aí promove mais coagulação. Um outro fator de risco é a obesidade. Também é fator de risco para doenças cardiovasculares. Para tromboembolismo é um risco fraco, como a gente viu naquele slide mais anterior, e está mais associado à obesidade quando existe obesidade abdominal. Então, aqueles pacientes com um perímetro abdominal mais elevado. Na obesidade existe a atividade das adipocitocinas, né, principalmente a leptina, que essa, por sua vez, aumenta a atividade de coagulação. E, consequentemente, existe também um aumento da atividade inflamatória corpórea, de uma maneira geral, na obesidade. Então, são vários fatores que podem interferir aí para um maior risco de tromboembolismo venoso. Quinto fator é o uso de contraceptivos orais e terapia de reposição hormonal. Esse é um fator antigo e bem conhecido já. Nessas situações de uso desses hormônios, os hormônios utilizados são o estrogênio e a progesterona, e realmente já é um risco bem estabelecido para tromboembolismo venoso. Existe uma maior associação com doses mais altas de estrogênio, essa é uma associação de mais fator de risco, mas os mecanismos não são completamente compreendidos. Mas, de uma maneira geral, eles promovem também o aumento da geração de trombina, o que aumenta a hipercoagulabilidade do organismo. O sexto fator de risco são as neoplasias. Ele realmente é um fator forte de risco, com aumento de 4 a 6 vezes a chance de desenvolver tromboembolismo venoso. E nos últimos anos houve um aumento da incidência de tromboembolismo venoso nesses pacientes, uma vez que tem havido uma maior sobrevida nos pacientes com câncer devido ao avanço das tecnologias de tratamento, das novas drogas de quimioterapia e assim por diante. Então, isso aí possibilitou uma maior sobrevida, mas também houve um aumento da incidência de tromboembolismo venoso. Segundo a literatura, as neoplasias são responsáveis por 20% de todos os tromboembolismos venosos. Então, é um quinto, né? A maior incidência ocorre logo após o início do tratamento da neoplasia, quando faz cirurgia, quando inicia quimioterapia e assim por diante. Ela é a segunda causa de morte dos pacientes com neoplasias após a causa da própria doença, né? E existe um maior risco na presença de metástases, já quando existem metástases associadas. Ainda falando um pouquinho das neoplasias, o risco varia com o tipo de câncer, a localização, o estadiamento e a agressividade do câncer. E algumas medicações, alguns medicamentos quimioterápicos favorecem o aparecimento do tromboembolismo venoso. Não vamos entrar aqui em detalhes de cada medicação, mas algumas podem favorecer essa situação. E o estado de hipercoagulabilidade é decorrente da liberação de citocinas inflamatórias que ativam o sistema de coagulação, promovendo a hipercoagulabilidade. Outra situação é o catéter de longa duração, é um fator de risco adicional. Isso é muito comum naqueles pacientes que vão fazer quimioterapia, para não ter que ficar sempre tendo um acesso venoso, ele já deixa um cateterzinho lá para fazer, mas é um fator de risco adicional para promover a maior coagulação do sangue, né? Além disso, outras comorbidades podem estar associadas à obesidade, à idade avançada, das neoplasias, que são mais comuns nos idosos, e assim por diante. Então, a neoplasia é um fator de risco muito forte para tromboembolismo venoso.
Aqui, esse gráfico mostra quais são as neoplasias mais associadas e o câncer de pâncreas, além dele ser muito agressivo, né, um câncer difícil, ele é o mais associado ao tromboembolismo venoso, seguido do câncer de fígado, o pulmão de não pequenas células, de ovário, de estômago, linfoma e assim por diante. O de mama, desses aqui, é o que está menos associado ao tromboembolismo. Bom, sétimo fator de risco são os voos de longa duração. Os voos de viagem de uma maneira de longa duração, mas a gente está falando aqui de avião, eles promovem estase sanguínea. O paciente que fica muito tempo sentado pode promover essa estase sanguínea. Quando é considerado? São voos acima de 4 horas de duração. Ou voos cumulativos, quando fazem 12 horas em poucas semanas. Aí, no prazo de 2 a 3 semanas, o paciente fez 12 horas de voo, ele é considerado como um fator de risco. É por isso que no avião a gente deve, de alguma maneira, se movimentar. Quando o voo tem uma duração mais prolongada, deve se levantar, ficar um pouco tempo em pé, assim por diante. Os assentos apertados, que é o que a gente mais vê agora nos aviões, eles podem promover compressão de veias poplíteas, e isso dificulta o retorno venoso dos membros inferiores para o coração, né? E além da hipóxia hipobárica que ocorre nos aviões, que inibe a ação do sistema fibrinolítico de quebrar a fibrina. E além disso, existe associação com outros fatores de risco. O paciente obeso, que está no voo, o paciente diabético, que está no voo acima de 4 horas, tem que tomar esses cuidados aí, tá certo? O Covid-19, essa é uma situação verificada durante a pandemia e nós vimos que várias pessoas apresentaram tromboembolismo venoso, né? Ele também é agravado pela presença de outros fatores de risco. Vocês se lembram que os fatores de risco eram a obesidade, a idade avançada, hipertensão arterial. Então, todas essas situações, elas confluem com a presença do vírus e a reação inflamatória que o vírus promovia para desenvolver tromboembolismo venoso. Essa interação do inibidor de enzima receptor do inibidor de enzima da conversão 2 promove a liberação de um vasoconstritor, a angiotensina 2, e isso aí promovia uma resposta inflamatória com a liberação de vários mediadores. Com isso, havia uma maior ativação plaquetária. E, além disso, havia outros mecanismos de coagulação. Nós tivemos bastante óbitos relacionados ao AVC, né, que foi decorrente de tromboembolismo venoso, ou também relacionado ao tromboembolismo pulmonar, muitos óbitos relacionados no Covid-19. Falando um pouquinho da vacina, se falou muito que a vacina promovia tromboembolismo e tal, mas na verdade não se comprovou que a vacina promovia a presença de tromboembolismo, e claro que o risco de tromboembolismo é muito maior tendo a doença do que tomando a vacina, isso é óbvio. E a literatura mostrou isso daí. Veja só para resumir aqui, que dos pacientes totalmente vacinados, segundo da literatura, o risco de tromboembolismo diminuiu do hazard ratio, né, que é a tendência aqui, de 21 para 5,9, tá certo? Nos pacientes totalmente vacinados que fizeram o esquema completo da vacinação. Então, a vacina protegia contra o tromboembolismo. O nono fator de risco são traumas ou fraturas. É um forte desencadeante de tromboembolismo venoso, principalmente quando existe lesão em membros inferiores. A gente está aqui vendo uma radiografia bonita, né, de uma lesão em membro superior. E existe um estado de hipercoagulabilidade pós-traumática. Isso já é natural de acontecer, com uma tempestade inflamatória decorrente do trauma. É a resposta neuroendócrina ao trauma, né? Tanto que a gente estuda isso na faculdade. Nessas situações, existe ruptura física do endotélio, né? Lesão endotelial, que a gente viu lá naquele slide. Pode haver hipóxia, estresse e liberação de citocinas, certo? E a imobilização sem fraturas promove estase sanguínea também. É um fator de risco. Às vezes não há fratura, mas só a imobilização sem a fratura promove estase sanguínea e é um fator de risco para tromboembolismo venoso. Cirurgias de pequeno ou grande porte.
esse é o 10º tema, o risco se eleva após 40 minutos, 45 minutos de cirurgia geral, é pouco tempo, né? Já tem um risco elevado, e as cirurgias ortopédicas de quadril e joelho são as que têm mais riscos. Das cirurgias não ortopédicas, as cirurgias abdominais e pélvicas são as que têm maior risco. Existe um menor risco de possibilidade quando são feitas em laparoscopia, e o tempo de anestesia geral está relacionado ao maior risco de tromboembolismo venoso. Quanto mais tempo, maior esse risco. O que é que acontece na cirurgia? Estase venosa, lesão endotelial, né? O paciente tem um corte, então ele vai ter lesão endotelial, e liberação de citocinas pela também resposta neuroendócrina ao trauma, mecanismo fisiológico do nosso organismo. Mais um tema aqui, a gestação é um fator de risco transitório, obviamente. Existe uma associação com a hipertensão gestacional, quer dizer, pacientes com doença hipertensiva específica da gestação, a DEG, né? A pré-eclâmpsia está associado, e existe uma redução fisiológica das proteínas anticoagulantes nessa situação. Por isso que a gestação é um fator de risco para tromboembolismo venoso. E além de ser um risco para óbito fetal. Às vezes você pode ter um tromboembolismo venoso obstruindo ali a artéria umbilical, deixa de passar sangue para o feto e uma causa de óbito fetal. Aqui a gente não vai falar sobre todos, mas só mostrando aqui cada risco de cada morbidade e o que é que ela pode apresentar nos fatores de fisiopatologia. Então, só mostrando aqui a vocês, olha, o diabetes, ele tem a injúria vascular e tem a normal coagulação da cascata de coagulação, a hipercoagulabilidade. O câncer tem injúria vascular, tem os mediadores inflamatórios e pode haver baixo número de plaquetas também. Certo? Então, só mostrando aqui, o trauma, ele tem uma injúria vascular e tem um processo inflamatório intenso com a hipercoagulabilidade. Então, a gente vê como essa tabela mostra a fisiopatologia de cada doença, mas a gente falou isso na nossa, no início, de cada fator de risco que a gente citou aqui na nosso vídeo. Bom, as conclusões, né? O conhecimento dos fatores de risco e dos mecanismos de produção de tromboembolismo é importante porque permite-nos implementar estratégias para os nossos pacientes com a redução dos eventos de tromboembolismo e com redução da morbimortalidade relacionada a essa situação. Vamos então à nossa dica de cinema. Então, nossa dica de cinema de hoje vai para Melhor é Impossível. Esse é um filme de 1997, é uma comédia dramática, mas ela é muito mais comédia do que drama. É um filme muito leve, dirigido por um diretor chamado James L. Brooks. Ele até aparece no filme fazendo um papel de um médico lá. Esse filme parte do personagem de Jack Nicholson. Ele é um escritor e ele tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é rabugento, rude, grosso, e ele tem rotinas muito rígidas, trata mal praticamente todas as pessoas ao seu redor e é o jeitão dele. Todo dia ele faz as refeições no mesmo restaurante, na mesma mesa, e exige ser atendido pela mesma garçonete, que é o papel dessa jovem aqui, Helen Hunt. E ele tem um vizinho, que é um artista, é um pintor, que sofre um assalto violento, é esse personagem de Greg Kinnear, um assalto violento e entra em crise de criatividade, de produção da pintura dele, e entra em dificuldade financeira, tal, e pronto. Aí não vou falar mais sobre isso, não vou dar muito spoiler, né? Acontecem vários eventos e os três personagens, de uma maneira ou de outra, passam a conviver. Ela tem um filho com asma grave e não é nem bem escrita essa asma no filme, né? Mas de todo jeito está lá. E eles acabam, né, fazendo uma viagem, enfim. O filme tem cenas hilárias, é um filme muito engraçado, os personagens e os atores são ótimos e é extremamente divertido. Mais um filmão. Foi indicado ao Oscar,
7 indicações ao Oscar, perdeu para a curiosidade aqui, ó, Titanic ganhou de melhor filme, mas ele ganhou atriz para Jack Nicholson e ator para Jack Nicholson, desculpa, e atriz para a Helen Hunt. O Greg Kinnear foi indicado também, mas ele não venceu. Aqui mais uma imagem mostrando os três juntos, tá certo? E o Cuba Gooding Jr., né, você já viu esse ator em outros filmes, ele faz o agente do cara que é o artista, tá certo? E aqui os três aqui na viagem que eles vão fazer. Esse filme teve um orçamento de 12 milhões de dólares e arrecadou 150 milhões. Melhor é impossível. Dica de hoje, mais um filmaço aonde vê no HBO, para quem é assinante, no Amazon e no Apple TV você precisa comprar para assistir. Pessoal, lembra, dá um joinha, dá um like no nosso vídeo. Espero que as informações tenham sido úteis para você. Nos vemos no próximo vídeo da Pneumoteca. Até lá!